Olá pessoal, a gente vai começar a estudar agora um dos meus assuntos favoritos e um assunto que aparece muito na mídia que é conhecido como a Idade Média, né? A Idade Média ela acaba servindo de pano de fundo para uma série de filmes, séries e jogos diferentes, né, que tem esse ambiente de castelos e de cavaleiros. Né? Se você já assistiu Senhor dos Anéis, se você assistiu Nárnia, se você assistiu Game of Thrones, se você assistiu The Witcher, se você já jogou algum tipo de RPG, né? Se você já jogou alguns jogos de cavaleiros, seja jogos que nem Brawl Stars, ou se você vai jogar Clash of Clans, qualquer um desses, Clash Royale, qualquer um desses jogos tem alguma coisa a ver com esse período que nós chamamos de Idade Média. Então a Idade Média ela serve de contexto para uma série de coisas que nós temos hoje. Né? Mas o que realmente é essa Idade Média? Quando que ela começa? Quais são as suas características? Quais que são as suas divisões? É uma das coisas que a gente vai estudar aqui nessas aulas aí sobre Idade Média. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, a Idade Média ela começa com o final do Império Romano. Então, lembrando que o Império Romano cresceu demais, o imperador vai dividir ele no meio, né? Isso que aparece no mapa aqui atrás. Né? Você tem uma parte que é essa parte roxa, que é o Império Romano do Oriente, e a outra parte alaranjada, que é a parte do Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Ocidente ele vai começar a ser invadido pelos povos que nós chamamos de povos bárbaros germânicos. As tribos que vêm lá do norte da Europa e começam a assolar o Império Romano fugindo dos hunos. Esses bárbaros, eles são rurais, né? Então eles não construíam grandes cidades, eles viviam em vilas, em vilarejos, em aldeias, e eles cercam as cidades, eles tacam terror nas cidades. Tanto que os romanos começam a abandonar as cidades com medo. Então, no final do Império Romano, começo da Idade Média, a gente tem as pessoas fugindo das cidades por causa dessas tribos bárbaras que estavam tocando terror em Roma. E esse processo que nós chamamos de ruralização, ele tinha um componente romano interessante que é chamado de colonato. O que é esse colonato? Você tinha um patrício, que era um cara rico, dono de terras, e você tinha o plebeu, que era o pobre. O plebeu chegava para o patrício e ele fazia uma troca com esse patrício. A troca funcionava a seguinte: ele habitava um terreno, habitava um território que pertencia àquele patrício, e em troca de habitar esse terreno, ele iria pagar taxas, iria pagar impostos para viver lá. Esse tipo de sistema que existia no Império Romano, chamado de colonato, ele vai favorecer esse processo de ruralização. Então, com isso, no final do Império Romano, as pessoas saem da cidade e começam a ir para o campo. E nessa divisão do Império Romano que aconteceu, quando acontece a queda de Roma, quando os bárbaros invadem Roma, eles não vão invadir o Império Romano inteiro. O que eles vão invadir é a porção ocidental do Império Romano, essa porção alaranjada aqui nesse mapa que aparece aqui. E quando Roma cai em 476 depois de Cristo, começa a Idade Média. Mas entenda o seguinte, a Idade Média ela começa com duas vertentes bem diferentes. De um lado você tem o Império Romano Ocidental, que acaba e vai se dividir em vários reinos diferentes, e do outro lado a gente tem o Império Romano Oriental, que vai continuar a existir por mais 1000 anos. E isso é uma das divisões que a gente tem da Idade Média, ocidental e oriental. Uma outra coisa que é bem importante você entender é o conceito de Idade Média. Tá? Esse conceito de Idade Média, ou um outro nome que é dado para a Idade Média, que também é conhecida como a Idade das Trevas, os dois conceitos são pejorativos. As pessoas que viveram durante esse período não sabiam que estavam vivendo a Idade Média, elas não davam esse nome para o seu próprio período. O que acontece aqui? O conceito Idade Média ele vem da seguinte ideia: existe um período, né, das civilizações clássicas, que são as civilizações da Grécia e Roma, civilizações greco-romanas, que tinham desenvolvimento, que estava aqui em cima. Existe um período posterior, que é o período do Renascimento, que também vai ter a cultura aqui em cima. Então a gente tem dois períodos onde é que a cultura está alta, mas a gente tem uma parte intermediária, né, um período que está entre o período greco-romano e o período do Renascimento, que não é tão desenvolvido assim. Um período onde é que as pessoas são analfabetas, burras, ignorantes, controladas pela igreja. Então, por causa disso,
as pessoas posteriormente, lá na Idade Moderna, vão olhar para trás e vão dizer assim, aquilo que se vivia antes era uma Idade Média, uma idade que está entre dois períodos de desenvolvimento. Ou também vão chamar aquilo de Idade das Trevas, ou Idade da Ignorância, porque como as pessoas eram analfabetas e principalmente como tudo era controlado pela igreja, as pessoas mais tarde vão olhar para trás e vão dizer assim, no controle da igreja não teve avanço da ciência, não teve avanço filosófico, as pessoas não produziram conhecimento, foram 1000 anos que a civilização, que a sociedade desperdiçou durante esse período da Idade Média. Esses dois conceitos são pejorativos, tá? Porque a Idade Média teve sim produção cultural, teve sim avanços. Os avanços não aconteceram no mesmo ritmo que aconteceram em outros tempos, mas eles também aconteceram. Tem um historiador chamado Jacques Le Goff, que ele escreveu um livro chamado Por um Novo Conceito de Idade Média, né, para a gente olhar a Idade Média e ver os avanços e todas as características positivas que também aconteceram na Idade Média. Tá? Então é bom você saber que existem esses conceitos a respeito da Idade Média. Uma outra coisa que é importante você saber a respeito da Idade Média é uma divisão, na verdade duas divisões que nós fazemos da Idade Média. Uma divisão é uma divisão geográfica. Essa divisão geográfica divide a Idade Média em dois tipos diferentes de territórios, né? Então a gente tem a Idade Média ocidental, né? Lembra que o Império Romano foi dividido no meio, a porção ocidental, que é a continuação do Império Romano do Ocidente, ela vai acabar com os bárbaros e ela vai dar origem aos reinos que nós chamamos de reinos bárbaros, que são esses reinos que aparecem nesse mapa aqui em cima. Tá? Então esse mapa, onde você tem reinos como ostrogodos, visigodos, vândalos, suevos, francos, são os reinos que nós chamamos de reinos bárbaros. E nesse lugar você vai ter o desenvolvimento do feudalismo. Uma outra porção que a gente tem da Idade Média é chamada Idade Média Oriental. A Idade Média Oriental é a porção que você tem do Império Romano do Oriente, Norte da África e Oriente Médio, onde você tem o desenvolvimento de dois impérios diferentes. O Império Bizantino, né, que é a continuação do Império Romano do Oriente, e o Império Árabe, também conhecido como Império Muçulmano. Então a divisão que a gente faz da Idade Média geográfica divide em ocidental e oriental, sendo ocidental na Europa atual, né, a Europa, onde é que você vai ter a Alemanha, a Itália, a França, e a Idade Média oriental, norte da África, Oriente Médio, a região onde é que hoje é a Turquia. Então essa divisão territorial geográfica ela é importante. Uma outra divisão que é importante é uma divisão temporal. Nós dividimos a Idade Média em duas porções diferentes de tempo. A primeira parte da Idade Média é chamada de Alta Idade Média. É aquela Idade Média clássica, quando a gente imagina os castelos, os senhores feudais, né? A gente imagina aquelas grandes batalhas. Então isso acontece nessa porção da Alta Idade Média. E a gente tem a Baixa Idade Média, que é o final do período da Idade Média, quando acontece o processo de renascimento comercial e urbano. Então essas divisões, tanto geográficas quanto temporais, a gente vai começar a estudar, né, a partir do próximo vídeo. A ideia desse vídeo era fazer essa introdução para você saber o que era a Idade Média, o que a gente estuda nisso, e o resto a gente vai estudar nos nossos próximos vídeos. Até mais!